Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre pilates e desfecho no trabalho de parto. Então é super importante, para começar, eu quero deixar muito claro, a gente não vai falar especificamente de pilates na gestação. Pilates na gestação a gente já abordou e ao longo dessa aula eu vou explicar como é que vocês vão ter acesso a esse conteúdo, mas principalmente hoje a gente vai entender se o pilates interfere ou não no desfecho de parto, seja ele cesáreo, seja ele natural. E, enfim, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que a pesquisa diz sobre essa influência, tá? Se existe, se não existe e em quais aspectos. Então vamos lá, como eu falei, então hoje a gente vai conversar sobre pilates na gestação, focado nos desfechos do parto. Eu trouxe aqui para vocês, nesse slide, a busca que eu fiz. Apesar da gente focar na gestante e no trabalho de parto, é sempre importante, dentro dos nossos encontros, a gente focar na pesquisa. É isso que a gente preza dentro do Clube Ali a trazer para vocês. Um material, um conteúdo de qualidade, mas principalmente a independência, a autonomia de vocês nos estudos. Então, aqui eu mostro para vocês a minha busca, tá? Quando eu fui trazer esse artigo para aula. Então, eu coloquei aqui na primeira busca, Pregnancy and Exercise. Então, o que eu coloquei aqui? Gestante e exercício físico. E aí, se vocês forem aqui, tá bem pequenininho, mas foi uma média de 3.000, tá? Um pouco mais de 3.000 estudos. E aí, quando eu coloco Pilates, e aí eu coloquei aqui na busca, Pilates and Pregnancy. E aí, ou gestante ou gestação, que eu coloquei em inglês, tá? E aí aparece na minha busca, também tá bem pequenininho aqui, se vocês olharem, tem 75, mais de 75 mil. Então, quando a gente olha isso, você pode pensar assim, nossa, tem mais estudos, por exemplo, de pilates na gestação do que exercício na gestação. Olha como o pilates está avançado, mas não é bem por aí. E aí eu refiz essa busca invertendo. E ao invés de eu colocar gestação e exercício, eu coloquei exercício e gestação. Isso influenciou absurdamente, tá? Ele foi para mais de 80 mil artigos. Então, isso não interfere. O que interferiu aí foi a primeira busca que foi feita, tá? Quando a gente coloca primeiro gestante, a gente tem realmente um recrutamento menor de artigos, tá? Do que quando a gente coloca exercício. E a mesma coisa que aconteceu com Pilates. Quando eu coloquei ao inverso, coloquei gestação e Pilates, a gente encontrou pouquíssimos artigos, tá? E algo que eu quero também que vocês se atentem com relação à pesquisa é o quanto, né, a prática de exercício, estudos baseados em exercícios, ela aconteceu bem antes dos estudos baseados em Pilates, tá? Então, você tem um pico aqui próximo do ano de 2000, né, e continua crescendo. Em 2023, tá menos, mas considerando aí que a gente ainda tá no decorrer do ano, então isso aí pode ser alcançado. E os estudos de Pilates, não teve nenhum pico aqui próximo do ano de 2000, muito pelo contrário, foi bem mais para frente. Então, mais próximo lá de 2010, 2012, que começou a ter uma busca maior e incentivo realmente da pesquisa, pensando em Pilates e gestação, tá? Lembra que essa busca aí eu fiz sobre Pilates e gestação, ainda não tinha inserido que seria dentro do trabalho de parto, tá? Depois que eu fiz essa busca, eu selecionei e falei, não, quero trabalhar algo mais específico com eles que não simplesmente o Pilates durante a gestação, mas se isso interfere ou não, porque é uma questão muito importante para essas mães que fazem Pilates. Então, antes de dar início aí ao nosso artigo de hoje, eu quero colocar para vocês o quanto é importante a orientação que vocês vão passar para essas gestantes durante a aula, tá? Então, mais do que repertório, é algo que eu quero que vocês se atentem muito durante a aula, é com relação às orientações que vocês vão dar para essa gestante. Isso vai fazer total diferença, tanto na questão de confiança dela com o seu trabalho, quanto realmente em pontos positivos dentro do trabalho de parto, tá? Então, já estou dando um spoiler aí do que a gente vai falar, mas vamos lá. Seguindo, então, aqui eu coloquei a minha busca, tá? Para eu achar esse artigo.
E seguindo o artigo que a gente vai falar, tá? A efetividade do Pilates, né? Como exercício, como programa de exercício durante a gestação, pensando nos desfechos do trabalho de parto, tá? É um estudo randomizado, controlado, e vou trazer aqui para vocês alguns pontos que eu considerei importantes, tá? A primeira ressalva aí que a gente já falou e que está escrito no artigo: a realização de exercícios de média intensidade tem efeitos positivos na saúde materna. Então, isso não é dúvida. Não é o objetivo do estudo comprovar isso. Isso é sabido, comprovado cientificamente. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, você vai dentro aqui da plataforma da Hotmart, você vai acessar a aula do ParMed X. O ParMed X, nessa aula, eu explico e faço todas as considerações, inclusive sobre o ParMed X, alguns pontos que ainda estão sendo avaliados e podem ser alterados, tá? E aí, lá no ParMed X, vocês vão ver com relação a volume, com relação a frequência e intensidade, ok? Isso é super importante para a dinâmica e repertório que vocês vão dar para essas gestantes, tá? Então, tem dúvida ainda sobre isso? Pega lá a aula do ParMed X que está disponível para vocês na Hotmart. O objetivo de hoje não é a gente comprovar isso já está ok, tá? O objetivo desse estudo foi investigar a eficácia do programa de exercícios de Pilates durante a gravidez nos resultados do parto. Então, a gente vai ver fatores dentro do trabalho de parto que podem ser influenciados ou não pela prática do Pilates, certo? Então, dando sequência, como eu disse, foi um ensaio clínico, né, randomizado, controlado. Desse estudo participaram 110 mulheres, tá? Todas primíparas, que foram divididas aleatoriamente em 2 grupos. Então, primíparas, para quem não sabe, primeira gestação, tá? E gestação única também estava descrito lá no artigo. No grupo 1, que é o grupo que fez realmente a prática, né? Elas realizaram a prática de Pilates. Todas estavam entre a 26ª e 28ª semana de gestação e praticaram o Pilates por 8 semanas, tá? Então, elas iniciaram aí nessa fase e praticaram o Pilates por 8 semanas. O grupo controle não fez nenhum tipo de exercício. Então, já faço a minha ressalva aí, pensando na qualidade de um estudo. Se fosse um comparativo, se elas fizessem outro tipo de atividade, a gente conseguiria ver de forma mais evidente a efetividade do Pilates. Partindo do princípio que elas não fizeram nenhuma outra atividade, isso pode ser levado aí a considerar que tanto faz ser Pilates ou ser hidroginástica, por exemplo, tá? Então, a gente traz para vocês o artigo, mas a gente também coloca as fragilidades desse artigo, tá? Que são importantes para a gente gerar cada vez mais pesquisas cada vez mais embasadas que reforcem o nosso trabalho aqui dentro do Pilates, ok? Mas ainda assim, as ferramentas de coleta foi utilizado, né? Para avaliação, a escala visual analógica, a escala de Mackay, de avaliação de satisfação do parto, e a lista de verificação, uma lista que a gente vai ver aqui também mais para frente, com relação a informações demográficas e obstétricas, tá bom? O objetivo da assistência obstétrica é proporcionar as condições adequadas para um parto seguro e torná-lo uma experiência agradável. Isso é super importante para a gente, pensando na nossa prática, porque muitas vezes a mulher vai falar: eu vim fazer Pilates porque eu quero ter um parto normal. E aí a gente tem que entender que são pontos diferentes, tá? E primeiro você tem que ter uma noção do que seria ter um parto normal, parto vaginal, parto natural, o que seria o objetivo, né? Por que essa mulher quer? Ela vai ter um parto normal, um parto vaginal a todo custo? Né? Quais são os pontos que são importantes? E aí entra a questão da orientação, tá? Que já vai ajudar muito. O que a gente tem que considerar num trabalho de parto, né? A dor do parto, ela é inevitável, ela vai existir, mas a gente pode auxiliar e atenuar isso com informações, por exemplo, tá? Que podem ajudar. O tempo de parto prolongado, ele pode ser um problema, tá? Um problema clínico da obstetrícia moderna que causa muitos problemas para a mãe e para o bebê. Então, um parto prolongado não é o ideal, tá?
ele demora, o parto normal ele não vai demorar 5 horas, ou não tem um protocolo, existem parâmetros a serem avaliados, tanto da gestante quanto do bebê, tá? Mas é importante que a gente saiba que reduzir o tempo de trabalho de parto é positivo. Reduzir a sensação de dor é muito positivo, tá? Então, esses pontos são levantados dentro da pesquisa, certo? Então, dito isso, a gente continua aqui pensando na pesquisa. De acordo com as diretrizes mais recentes, as mulheres com gravidez de baixo risco são encorajadas a manter ou iniciar o treinamento de resistência aeróbica progressiva antes, durante e após o parto. Então, mais uma vez, repetindo, especificações de frequência, volume e intensidade para o treinamento da gestante, vocês vão ver lá na aula do Parmed X, tá? Mas aqui eu puxei, fiz essa citação que está no artigo, visto que, para a gente reforçar, então vai ser sempre indicado para gestante, tá? Ele coloca aqui de baixo risco. Gente, toda gestante ela tem o risco habitual. Não existe gestação sem risco, tá? Existe com risco habitual, com baixo risco, tá? A partir do momento que ela tem patologias associadas, seja uma hipertensão, diabetes, obesidade, tudo isso, aí a gente começa a trabalhar em cima de algum nível acima do habitual, tá? Risco acima do habitual, tá? Então, não existe gestante sem risco. E aí, o treinamento aqui, como está descrito, e a gente vai ver, ele inclui um treinamento aeróbico, tá? Progressivo, mas pensando num nível de intensidade médio, tá? A gente não vai trabalhar com nível de intensidade alto, segundo as pesquisas científicas, tá? Então, e aí ele traz uma citação dentro desse artigo, tem uma citação sobre uma revisão sistemática em meta-análise de 2019. Esse artigo que eu estou trazendo para vocês hoje, ele é de 2021, então ele é super atualizado, tá? Esse aqui, ele fala na discussão sobre essa meta-análise aqui de 2019, que mostrou que mães com problemas médicos pré-natais, hipertensão crônica, diabetes tipo 1 ou tipo 2, enfim, o exercício pré-natal reduziu o risco de cesariana em 55%, tá? E não aumentou o risco de resultados adversos para a mãe ou para o bebê. Então, é mais um ponto que é uma fragilidade do artigo que eu trouxe para vocês. Esse artigo ele é exclusivo para gestantes de baixo risco. Então, dentro desse estudo que eu estou trazendo para vocês de 2021, não considera-se, né, a questão das gestantes de médio ou alto risco, tá? Então, ele traz para a discussão, considerando que é uma fragilidade mesmo, e ele traz essa informação. Então, já foi feito outro artigo, né? E que mostrou que influencia com relação à cesariana. Então, diminui a incidência de cesariana em 55%, tá? Que isso é muito importante para uma mulher, para uma gestante que quer ter o parto normal, tá certo? Então, a gente tem já a comprovação, que não é desse artigo, mas já existe artigo de 2019 comprovando aí, só que a população desse artigo de 2019 era com mulheres, né, com algum risco. Dentro do nosso artigo de hoje, os critérios de inclusão foram mulheres, né, de 18 a 35 anos, primeira gravidez, conforme eu falei, idade gestacional entre 26 e 28 semanas. Índice, e aí ele coloca aqui, índice de massa corporal normal. Então, você parte do princípio que não teve nenhuma mulher obesa, até porque isso já seria um risco acima do habitual, e também não tinha abaixo do peso, tá? E vontade de participar do estudo. Todas as mulheres eram voluntárias ao estudo. Então, o critério de exclusão, doenças, tá? Então, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, problemas esqueléticos, porque isso aí já excluiria ela do risco habitual, tá? Ou proibição médica de uma forma geral. E também foram excluídas do estudo mulheres que faltaram à prática, então precisava de uma regularidade nas práticas do Pilates, tá? Se ela faltasse por 2 aulas, 2 sessões, ela era excluída do programa.
Intervenção. Qual foi o tipo de intervenção que foi feito? Foi um programa de exercício de Pilates, pensando na intensidade do exercício, não devia ser superior a 14. Lembra que a gente falou lá da escala subjetiva de esforço? Ela é a que é mais utilizada dentro das pesquisas científicas, está descrita lá na aula do Parmed X também. Eu trago para vocês aqui um quadrinho só para ilustrar mesmo. Então, não devia ser superior a 14. Então, a partir do momento que a mulher pontuava pela escala subjetiva dela, né, de sensação de esforço, que estava acima de 14, ela parava aquele exercício e elas já estavam disciplinadas a isso. Foram avisadas que acima de 14 era para ela parar aquela execução do exercício, tá? Porque comprovado cientificamente, nível moderado de atividade física. E aí aqui, ó, eu coloquei uma escala que ela faz um comparativo. Então, achei bem legal para trazer para vocês, tá? Existe a escala aqui, ó, a escala de Borg, tá? E a escala modificada, que é de 0 a 10, a sensação de esforço, tá? Algumas pessoas preferem fazer de 0 a 10. E aí o comparativo dela. Então, aqui, 6 e 7 seria o 0, tá? Com nenhum esforço. E aí aqui, gradativamente, sendo 20, o máximo de esforço possível, tá? E aí, pensando em porcentagem, a gente colocaria de 90% a 100% de esforço, certo? Então, no geral, essa gestante, ó, ele vai trabalhar aqui até o 14, que ele falou. Então, quando ele trabalhar no 14, eu estou falando que ele vai trabalhar no último nível aqui, ó, pensando na área de treino, de 70% a 80%. E repara, 70% a 80% significa um treino aeróbico, que é esse que a gestante precisa, tá? Então, a gente vai trabalhar, sim, em cima principalmente desse 3 aqui, ó, dessa área verdinha, tá? Onde a gestante, ela tem a sensação de esforço, mas ela consegue conversar, falar com você e executar o exercício, ainda que isso interfira no padrão respiratório dela, mas ela vai conseguir e vai conseguir falar com você, tá? E aí aqui seria uma área de treino de 50% a 60%, né, discriminada aqui como aquecimento, tá? E 60% a 70% recover e 70% a 80% um treino aeróbico. Então, na gestante, a gente não precisa trabalhar aqui no anaeróbico, tá? Comprovadamente, cientificamente, o ideal é ficar aqui nessa zona do aeróbico, ok? Então, essa é uma tabela de comparativos, tá? Média ou da frequência dos resultados no trabalho no grupo controle e no grupo de parto, tá? Eu não sei se está dando para vocês visualizarem bem. Deixa eu tentar aumentar aqui a tela para vocês. Beleza. Deixa eu... Pronto. Então, aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Acho que agora vai ficar melhor, ó. Aqui, nível de intensidade de dor com a dilatação de 6 centímetros. Ela teve uma alteração positiva, tá? Mas o que ela vai ter uma alteração maior vai ser aqui, ó, na intensidade da dor com dilatação de 8 centímetros. Então, a gente já está pensando num segundo momento do parto, tá? Numa dilatação maior, ela teve mais influência da intensidade da dor. Então, a prática do Pilates nessas mulheres que participaram do estudo melhorou a sensação de dor, tá? A intensidade da dor ali para ela foi reduzida. E a dor na dilatação cervical total também teve uma interferência relativamente satisfatória, tá? A duração da fase do trabalho ativo de parto, então tempo, lembra que a gente falou? Tempo, intensidade da dor, isso vai ter muita influência no trabalho de parto. E existe a questão do desfecho, né? Do tipo, aqui ele coloca como tipo de entrega, né? Tipo de parto. Foi o vaginal ou foi o cesáreo? Nesse caso, não teve uma alteração satisfatória dentro desse estudo, tá? Lembra lá do outro estudo que foi citado por eles de 2019, com mulheres que tinham um risco acima do risco habitual, foi satisfatório. Nesse estudo aqui,
não foi satisfatório. O exercício físico não influenciou expressivamente o resultado final com relação ao tipo de parto e nem com relação a epísio, tá? Hoje em dia não se faz epísio, no estudo tá aqui colocado, enfim. E tipos de parto também não teve uma alteração satisfatória. Então, o que teve de satisfatório? Principalmente reduzir a duração da fase ativa, então teve uma fase ativa com tempo menor, o que é muito bom para a mulher, né? E para o bebê também, porque ele também está ali participando daquele momento. Reduziu a dor no trabalho de parto e aumentou a satisfação materna. Então, lá naquela escala de satisfação materna, as mulheres tiveram uma pontuação melhor, né, considerando que tiveram um parto enfim, com menos dor, tá? E o tempo também alterado auxilia muito, tá? Então, de uma forma geral aqui, e um pouco da minha experiência e vivência dentro da clínica, dentro do Pilates, é importante a gente considerar aqui a orientação, tá? Um dos pontos que dentro da pesquisa são colocados é a questão da respiração e a questão da ativação do transverso. Eles têm fundamental importância, tá? Pensando na qualidade de vida da gestante, mas como a gente está focado aqui no trabalho de parto, a respiração ela vai auxiliar num ponto super importante, que é a questão do controle neural da dor, né? Se você tem ali o foco dentro da respiração, você consegue fazer com que o seu sistema somático domine ali aquele momento e você diminua a percepção de dor, focando a sua concentração na respiração. Quando você foca a sua concentração na respiração, além de você estar se concentrando em algo diferente da dor, você aumenta ali o aporte sanguíneo, você aumenta a oxigenação dos tecidos e tudo isso faz com que a gente tenha uma sensação de dor reduzida. Isso, por que eu estou querendo dizer isso? Se você não treina a respiração com a gestante e esse condicionamento, o Pilates ele pode atuar, ele vai atuar, como está comprovado cientificamente, mas ele vai atuar como uma prática de atividade física e não com algo específico voltado para essa mulher, para esse parto, tá? A ativação do transverso, ela é muito falada dentro do Pilates e é extremamente, né, orientada por nós profissionais do Pilates. Outro ponto que foi levantado no artigo é com relação à ativação do assoalho pélvico. E aí, eu que sou especialista na área, né, de saúde da mulher, eu tenho uma ressalva aqui, porque ele coloca como se fosse a ativação do assoalho pélvico, ela é muito bem feita dentro do Pilates. Ressalva minha, tá? Nem todo o aluno do Pilates, ele sabe fazer a correta ativação do assoalho pélvico. Isso é uma preocupação muito grande dentro da fisioterapia pélvica mesmo, tá? Porque se você faz essa ativação de forma errada, você aumenta a sobrecarga abdominal, você aumenta a pressão, o diafragma desce, pressiona esse abdômen que já está sob influência de grande pressão por conta da gestação, e você começa a exigir do assoalho pélvico algo que ele não pode suportar, tá? Então, muito cuidado quando vocês estiverem fazendo essas orientações para essa gestante, tá? O ideal é que a gente direcione ela para uma fisioterapeuta pélvica, né? Eu sou fisioterapeuta pélvica, mas, por exemplo, um teste de assoalho pélvico, de força, coordenação, percepção, tudo isso vai ser necessário. E eu, mesmo sendo fisioterapeuta pélvica, eu não posso fazer isso dentro do Pilates, tá? Eu preciso fazer isso dentro de uma consulta, onde a gente vai ter as corretas avaliações, né? E que não são viáveis dentro de um ambiente de um estúdio de Pilates, tá? Então, isso é super importante. Se você não é fisioterapeuta pélvico, se você tem dúvida da ativação daquele assoalho pélvico, né? Porque não dá para a gente ter a correta avaliação no ambiente do estúdio, o ideal é você realmente direcionar essa gestante para ela fazer um treinamento do assoalho pélvico, primeiro com a fisioterapia, para depois ela replicar isso dentro da prática do Pilates. E replicar a ativação que ela já foi treinada é super viável e super indicado. Então, tá aí uma
orientação importante para você dar para essa gestante, tá? Hoje em dia já é muito mais falado sobre isso, mas existem gestantes que ainda podem não saber. Então, a sua orientação como profissional é indispensável. Olha, aqui a gente vai treinar seu assoalho pélvico, mas eu preciso que você faça uma avaliação com a fisioterapeuta pélvico para a gente ver como é que está a coordenação, como é que está a tensão desse assoalho, e tudo isso vai ser super importante para o seu trabalho dentro do Pilates, tá? Então, essa troca com outro profissional é de fundamental importância para você manter a qualidade do seu, né, do seu atendimento lá no Pilates, tá? Porque é um dos pontos que é colocado aqui no artigo, né? O treinamento correto do assoalho pélvico, que vai ajudar muito. Se essa mulher tem um assoalho pélvico coordenado, isso ajuda imensamente no trabalho de parto, tá? Comprovado cientificamente. Você consegue fazer isso sozinho no estúdio? Não vai dar, tá? Você pode dar comandos, percepções e tudo mais, mas quem faz a avaliação do assoalho pélvico é a fisioterapia pélvica, tá? Então isso precisa ser bem delimitado aí para você não ultrapassar ali uma barreira e de repente colocar ela numa ativação incorreta do assoalho pélvico, que pode aumentar a incidência, por exemplo, de uma incontinência urinária, de um prolapso pós-parto, tá? Então isso é super importante para uma correta ativação, tá? A respiração, não, a respiração a gente consegue dentro do Pilates trabalhar padrões respiratórios. Existem padrões respiratórios mais indicados dentro, né, do período gestacional e de acordo com os períodos do parto. Hoje, o nosso objetivo era trazer aqui para vocês o que o artigo científico comprova com relação ao Pilates e desfecho do parto. Então, o que ficou comprovado é que o Pilates, sim, ele reduz a duração, pode, né, auxiliar na redução da duração da fase ativa do trabalho de parto, né, o momento de puxo, reduzir a duração do trabalho reduzir a dor durante o trabalho de parto e aumentar a satisfação materna. Isso é muito positivo, tá? E a minha ressalva para vocês é essa: trabalhem trocando com outros profissionais especialistas, e busquem, por exemplo, a respiração, que é algo super viável dentro da prática do Pilates. O fortalecimento e todo o repertório, ele vai estar baseado lá na nossa aula do Parmed X, mas aqui no artigo eu também trago para vocês. Trabalho com nível moderado de intensidade, pensando principalmente em exercícios aeróbicos, que trabalham lá naquela base de 70%, tá? Dúvidas a gente vai abrir agora para a nossa discussão, mas já quero deixar aqui também salvo nessa aula que vocês podem colocar dentro aqui dos comentários, e tem uma aba na Hotmart que tem sugestões de temas. Então, por exemplo, você assistiu essa aula e gostaria de saber principalmente sobre padrões respiratórios utilizados durante o trabalho de parto, que a gente pode treinar isso no Pilates, então pode ser trazido, isso não tem na plataforma. Ou se você quer ter ideias de exercícios para as fases do trabalho de parto, coloca lá como sugestão para a gente ir direcionando cada vez mais a aula de acordo com os objetivos e as dúvidas de vocês. Então tem a aba aqui na Hotmart, está lá disponível sugestões de temas e vocês podem colocar qualquer tema referente ao Pilates, tá bom? Agora vamos abrir para a nossa reunião e assim a gente encerra a nossa aula. Obrigada.